Eu tenho feito alguns vídeos ultimamente comentando sobre ataques terroristas e algumas pessoas fizeram a seguinte pergunta: como no anarcocapitalismo se preveniriam os ataques terroristas ou se combateria o terrorismo? Existe alguma vantagem no sistema anarcocapitalista no combate ao terrorismo em comparação ao Estado e vice-versa? E sim, óbvio que existem várias vantagens de um sistema anarcocapitalista no combate ao terrorismo, e talvez a mais óbvia vantagem seja a liberação de todas as armas, liberação do comércio de toda e qualquer arma, de toda e qualquer blindagem de veículos, por exemplo. Quando você tem um livre comércio total de armas, quando qualquer pessoa pode comprar quaisquer armas e pode tornar os seus veículos blindados, e isso sempre é limitado por todos os estados vão limitar qual tipo de arma você pode comprar, mesmo nos países onde as armas são liberadas. Você não pode comprar qualquer tipo de arma, você não pode comprar armas de guerra, você tem um limite do quanto você pode blindar o seu carro, e isso, é claro, diminui a capacidade da população de se armar e se defender contra possíveis ataques de terroristas, principalmente hoje em dia no Oriente Médio, onde você tem exércitos invadindo cidades, dominando cidades. Você tem o Estado Islâmico e as pessoas estão desarmadas, elas já tinham sido previamente desarmadas por um Estado e elas não podem se defender de um outro Estado, no caso o Estado Islâmico, ou de grupos terroristas. Se um terrorista, por exemplo, começa a atirar nas pessoas, elas vão ter muito mais capacidade de se defender se elas estiverem armadas, se elas tiverem a liberdade de comercializar armas. E aí você pode dizer, mas no Estado também se pode liberar as armas. A liberação de armas não é uma exclusividade do anarcocapitalismo. E aí é que você se engana. A liberação de armas é sim uma exclusividade do sistema anarcocapitalista, porque se o Estado liberasse o comércio de todas as armas, de absolutamente todas as armas, ele não teria mais o monopólio do uso da violência. E por definição, o Estado é um monopólio do uso da violência. Todo Estado restringe o quanto a população pode se armar. Se a população toda pudesse se armar, ela poderia derrubar o Estado. Um outro motivo pelo qual o anarcocapitalismo ajudaria o combate ao terrorismo é pela liberdade das pessoas boicotarem ou discriminarem quem elas quiserem, o tipo de grupo que elas quiserem na sua propriedade privada. Nós sabemos que hoje em dia 99% dos ataques terroristas são feitos por uma certa religião, que é o Islã. Nós sabemos que os países que restringem a imigração de muçulmanos são os países que têm menos ataques terroristas, sendo que a Polônia, por exemplo, que não permite, parece, a imigração de muçulmanos, é o único país da Europa que não teve nenhum ataque terrorista nos últimos anos. Eu não estou dizendo que deva haver a restrição de imigração no anarcocapitalismo, porque não existem países, mas existem os limites da propriedade privada. Então, cada proprietário, cada dono de uma rua, ou cada dono de um parque, ou cada dono de qualquer tipo de propriedade privada, de um estabelecimento, de um restaurante, de um shopping, pode boicotar, restringir a entrada e o comércio com o grupo que eles bem entenderem. Então, se um determinado grupo acredita que é belo e moral explodir infiéis, ou que é belo e moral expropriar a propriedade dos burgueses e dos capitalistas, no caso os comunistas, e as pessoas acharem que isso é uma ameaça à integridade física delas e da sua propriedade, elas podem simplesmente boicotar esses grupos, não fazer comércio, não permitir a entrada dessas pessoas, inclusive fazer contratos, certificados de uma boa reputação, alguma coisa tipo uma carteira de identidade, mas feita de forma privada, onde a pessoa se comprometa a não entrar em contato com grupos extremistas. Enquanto que no Estado a tendência hoje em dia é criminalizar a discriminação. Se você não deixar um muçulmano entrar na sua festa, você pode ser preso por discriminação. Então você não pode, por achar que aquilo é um risco, que aquela ideologia põe em risco a integridade das pessoas na sua propriedade, o Estado não te dá o direito de discriminar, de barrar a entrada de determinados grupos, enquanto que no anarcocapitalismo, ou seja, cada pessoa tendo total direito de propriedade, ela pode discriminar quem ela quiser. Direito de propriedade implica no direito de discriminar dentro da sua propriedade. Um outro motivo pelo qual é mais fácil combater o terrorismo no anarcocapitalismo é porque no anarcocapitalismo a sociedade seria mais rica por causa do livre mercado. Simplesmente não tem como discutir a fonte de toda a riqueza da nossa civilização é o livre mercado, é a produção e a troca voluntária de bens econômicos.
através do sistema de propriedade privada. Esse sistema existe na nossa civilização, não existe de uma forma plena, mas toda a riqueza que nós temos é graças a isso, é graças à propriedade privada. No anarcocapitalismo não haveria imposto, não haveria regulações, então haveria mais produção, mais troca de bens econômicos, mais riqueza e, portanto, mais capacidade da população se armar, mais capacidade da população ter uma força bélica, inclusive com a livre concorrência de sistemas de segurança, de serviços de segurança. Isso permitiria uma força muito maior para atacar grupos terroristas, inclusive estados, afinal, todo estado não deixa de ser uma espécie de grupo terrorista. O Estado, por outro lado, é ineficiente para combater o terrorismo. Você vê que os grupos extremistas estão aí, os estados não conseguem destruir esses grupos, ou até mesmo não querem destruir esses grupos. Eles têm interesses e, além disso, os estados, por si só, são grupos terroristas. Afinal, eles sequestram pessoas para que elas se matem obrigatoriamente, no que nós chamamos de guerras, inclusive quando combatem grupos terroristas. No anarcocapitalismo, ninguém seria sequestrado e obrigado a lutar contra terroristas e morrer contra a sua vontade. Se pessoas quisessem migrar para uma sociedade anarcocapitalista para fugir do domínio de um grupo terrorista, elas migrariam para dentro de um livre mercado, onde elas encontrariam uma forma de trabalhar, de produzir e de ganhar o seu dinheiro produzindo, e não como acontece hoje na Europa, onde os imigrantes, além de receberem dinheiro do Estado, que é roubado do imposto, além disso o Estado não tem critério para discriminar aqueles que são extremistas e que acreditam em ideias extremistas. Inscreva-se no canal se você quiser saber mais sobre anarcocapitalismo. Eu tenho uma playlist na descrição. Ajude esse canal doando através do Apoia-se, que está na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.